Boa tarde ao público que nos assiste em casa. Boa tarde aos vereadores presentes nessa casa, que eu cumprimento na presença do nosso presidente, vereador Eduardo Print Júnior. Gostaria de parabenizar o professor Zé Heleno, que usou essa tribuna. Eu assino embaixo da fala dele. Ignorar o que diz um professor com mais de 30 anos de sala de aula cabe aos prepotentes e aos arrogantes. Não me considero pertencente a nenhuma dessas classes, então escolho não ignorá-lo. Escolho não ignorar a Constituição desse país, escolho não ignorar a Lei de Diretriz e Base da Educação, escolho não ignorar o Plano Nacional do Livro Didático. Escolho não ignorar o parecer do Conselho Municipal de Educação, que representa os professores desse município. Por isso, votei como votei e parabenizo o professor Zé Heleno. Hoje, pessoal, que nos assiste em casa, é o Dia da Árvore, né? Então, a gente sabe que nós estamos num momento, no Brasil, em que o meio ambiente tem sido mais atacado do que nunca, mas, enquanto mandato, enquanto município, eu, Lohana, tenho conseguido trabalhar para que a gente tenha algumas recuperações a nível de meio ambiente aqui em Divinópolis. Fico muito orgulhosa de contar para vocês, contar novamente sobre o projeto que eu e o vereador Zé Brás ajudamos a viabilizar lá na comunidade do Buritis, junto com a Serafine, através do Adote um Bem Público. Inclusive, Zé, estive lá hoje, na Escola Municipal Benjamin Constant, como você foi elogiado pela vice-diretora, pela Silvânia, como ela falou coisas boas de você, a Cris e outras professoras. Então, foi muito bom saber que eu tenho um colega parlamentar tão querido na região dele, e em tantas outras também. Lá no Buritis, a gente ajudou, junto com a Serafine, a viabilizar um parque ecológico, em que já foi feito o plantio de mais de 100 mudas. E, no total, serão plantadas 4.000 árvores lá. A gente vai ter ciclovia, vai ter um espaço de convivência, é muito legal, é uma ideia muito boa da Serafine, e enquanto Poder Legislativo nós estamos participando e atuando. Só que é importante falar, né, gente, de como que os bombeiros estão literalmente enxugando gelo em Divinópolis. Hoje, é importante falar com vocês que o Corpo de Bombeiros já atendeu 3 vezes mais notificações de incêndio em vegetação em 2021 que em 2020. Não tem corpo de bombeiros capaz de segurar uma população que entende que a solução para lote sujo é queimada. E aí eu peço a você, cidadão, que tem que limpar seu lote, se você tem condições de ter um lote, de ter um terreno, pague uma pessoa para limpar, para capinar. Faça a coisa como tem que ser feita, porque o incêndio em vegetação, ele traz muitos prejuízos. Para além dos prejuízos à saúde, especialmente nessa seca, as crianças sofrem tanto, né? Quando a gente tem um incêndio em vegetação na cidade, a gente também tem os prejuízos ambientais, os prejuízos aos animais. Então, eu entendo que a gente precisa mesmo combater essa situação. Dentro do Dia da Árvore, presidente, o nosso mandato tem sido muito ativo em relação às causas ambientais. Lembro a todos que, enquanto vereadora, eu tenho cobrado de perto que a prefeitura resolva esse problema histórico. E eu preciso ser justa. Não é um problema dessa gestão. É um problema que Divinópolis sempre teve, que é a ausência do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, hoje, quando a gente vai fiscalizar, por exemplo, um bota fora, a situação que, enquanto vereadora, eu encontro é muito complicada. Porque se Divinópolis não diz aos geradores de resíduo como e onde eles devem descartar esses resíduos, como, então, que a gente vai proibir que alguém descarte de forma irregular, se o caminho certo não foi apontado? Isso é o que a gente enfrenta hoje com a ausência desse plano. Sabe quando eu falo, presidente, dos problemas reais de Divinópolis? Pois é, esse é mais um deles. O que acontece é que hoje a gente tem um TAC com o Ministério Público que autoriza, por exemplo, que os caçambeiros joguem um resíduo de construção civil onde a gente tem áreas para serem cobertas. Isso é legítimo, isso é justo. Várias áreas de Divinópolis foram tampadas com resíduo de construção civil e a nossa cidade foi construída sobre essas áreas. O problema é que se a gente não tem a destinação correta para lixo hospitalar, para lixo químico e para vários outros tipos de resíduos que são gerados numa cidade polo do Centro-Oeste, como é Divinópolis, a gente enfrenta situações como o Bota Fora do Itacolomi, que meses atrás eu visitei e pedi que a prefeitura enviasse um fiscal ao local, porque havia o depósito de resíduo irregular lá. De novo, sem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, essa fiscalização minha enquanto vereadora é um beija-flor tentando apagar um incêndio. Sou eu enxugando gelo. Então, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, é importante que o novo secretário, o senhor Pablonelli, faça com que esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos aconteça, exista. A gente precisa viabilizar isso.
O que tem sido dito, presidente, é que será feito através de parceria com a UENG. A UENG, que apesar de tão desrespeitada nessa casa, por vereadores que aqui estão, continua sendo uma grande parceira do município e vai nos ajudar, por exemplo, a solucionar o problema do lixo, a um preço que empresa nenhuma conseguiria cobrar. Mas é para isso que as universidades públicas existem, para soluções, para promover o debate. Esse é o espaço delas. Então, enquanto vereadora, eu tenho trabalhado muito para o meio ambiente, eu gosto muito desse trabalho. Então, convido todos os vereadores presentes a também cobrarem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que esse plano saia logo. A nossa população, pessoal do São Lucas, pessoal do Itacolomi, eles não aguentam mais viver no meio do lixo. E sem o plano, isso não será resolvido. Não adianta fazer vídeo, reclamar, xingar. Sem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, esse caminho não tem solução. Falando de uma outra coisa que parecia um caminho sem solução, presidente, espero que minha fala esteja te contemplando. Na sexta-feira, a gente compareceu a uma reunião sobre o Hospital Regional, em que o secretário do Estado adjunto de Saúde, que é o André Luiz, foi falar um pouquinho sobre, finalmente, a tão sonhada abertura do Hospital Regional. Tinha várias presenças ilustres, inclusive a do líder do governo, o vereador Edson Souza, o deputado Domingos Sávio, o deputado Cleitinho, várias presenças importantes, o prefeito, a vice-prefeita, secretários de saúde de toda a região, afinal, o nosso hospital atenderá mais de 50 municípios, e foram passadas para a gente as etapas para que o Hospital Regional seja finalmente aberto. Serão 7 etapas, usando os quase R$ 1 bilhão direcionados pelo recurso da Vale para finalização de hospitais. O nosso hospital ele vai custar mais de 100 milhões, e o subsecretário já adiantou. O dinheiro da Vale provavelmente não será suficiente, mas o Estado se comprometeu a enviar o que faltar. É importante falar com vocês, pessoal, uma boa notícia que a gente ouviu lá. Na minha pergunta para o subsecretário, eu perguntei, quando a gente fala do Hospital Regional de Divinópolis, e eu acho que isso acontece com todos os vereadores dessa casa, tem 2 perguntas que sempre aparecem. A primeira é, vai terminar? E a segunda é, terminado, vai ser SUS? Vai ser privado? Quantos % de cada? Porque o que a gente quer é que seja SUS. O que a gente quer é que o hospital seja do SUS. E eu fiquei muito otimista com a resposta do subsecretário. Ele me disse que, apesar do padrão desse tipo de concessão em contrato ser 60% SUS e 40% privado, em 2 editais recentes que o governo do Estado abriu, as próprias empresas ofereceram que fosse feito 100% pela tabela SUS. Se nós conseguirmos, e nós vamos tentar fazer toda a mobilização e esforço necessário para isso, que o nosso hospital seja 70%, 80%, 90%, quem sabe 100% SUS, essa vai ser uma grande conquista para a região centro-oeste e especialmente para os divinopolitanos. Além disso, pessoal, é importante falar uma atualização necessária. Eles vão atualizar o perfil assistencial do hospital, porque, afinal, 10 anos atrás, Divinópolis tinha alguns vazios assistenciais. Hoje, há outros. O Hospital São João de Deus preencheu algum deles, o novo Hospital de Nova Serrana preencheu outros. Então, a gente precisa atualizar os vazios assistenciais da região centro-oeste, e isso vai ser feito. Achei um trabalho muito técnico. Eu que venho a essa tribuna com frequência para criticar o trabalho do governo do Estado, preciso reconhecer que essa questão do hospital regional parece estar sendo levada com seriedade e com um olhar técnico, que é muito importante. Eu fiquei satisfeita. Se a coisa for tocada, como foi falado para a gente que será, provavelmente será um ganho para a região centro-oeste. Além disso, é importante dizer que eu vou continuar na luta, que não é só minha, é de pessoas que vieram para essa casa antes de mim, para que o hospital seja um hospital escola. Isso vai facilitar muito o financiamento do hospital, já que aí a gente vai conseguir receber recurso do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Lembrando também que as universidades públicas que estão ao redor, a UFSJ, o Cefet, a UENG, mas até o Cefet, sim, as cirurgias por vídeo com alta tecnologia, vão poder participar, inclusive com a formação de seus alunos. De novo, as universidades estão atacadas por alguns membros dessa casa, servindo a população de Divinópolis. A UFSJ, que atende mais de 4 mil divinopolitanos por ano. A UENG, que resolve problemas que a nossa prefeitura não tem competência ou capacidade para resolver, nem caixa para pagar empresas de fora para fazer. E o Cefet, que traz soluções para Divinópolis na área da tecnologia, desde que para cá veio. Então, pessoal, eu queria falar com vocês sobre a importância desse hospital,
sobre a nossa ação dentro disso e que eu conto e tenho certeza que cada vereador dessa casa vai participar com afinco para que a gente consiga fazer com que o nosso hospital seja o máximo possível SUS e seja um hospital-escola. Além disso, eu também gostaria de falar com vocês sobre a reunião que nós tivemos. Eu tive com a Camila, que é uma ativista pelo direito das mulheres, e a Juliana, nossa secretária de assistência social. Nós estamos às vias de discutir aqui nessa casa o ingresso de Divinópolis no consórcio Mulheres das Gerais, que é um consórcio para acolher mulheres vítimas de violência por até 90 dias. A gente sabe, né, presidente, que muitas vezes as mulheres não denunciam que são vítimas de violência, porque elas vão sair da delegacia e, como disse a secretária, vão dormir com o agressor. A partir de agora, se nós votarmos e aprovarmos aqui nessa casa, essas mulheres vão poder ser acolhidas por até 90 dias, numa casa com endereço secreto para manter a proteção delas. E na minha reunião com a Camila e com a secretária, nós conversamos sobre a possibilidade de um plano para atender essas mulheres após esses 90 dias em Divinópolis. Então, nós ainda temos que definir como faremos isso com os municípios ao redor, mas o primeiro passo foi dado hoje. O estatuto da associação será mexido, da associação da Camila, para que a gente possa, enquanto setor público, ajudar essas mulheres que precisam tanto da gente. Se o governo federal lavou as mãos em relação às políticas de gênero, o município não pode fazer. Porque as mulheres violentadas estão aqui em Divinópolis. E elas precisam do apoio tanto dos vereadores quanto da prefeitura, através especialmente da Secretaria Municipal de Assistência Social. E eu tenho certeza que elas terão esse apoio pela competência da Juliana. Presidente, muito obrigada pela sessão das palavras na tarde de hoje.